Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo é abordar o que nós jovens gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. Eu sou a Carolina Ilgas, também fellow de retina em São Paulo, e hoje temos o grande prazer em receber a doutora Camila Ventura. Ela fez residência em oftalmologia na Fundação Altino Ventura, foi fellow em retina clínica, uveites e oncologia ocular e também fez doutorado pela Escola Paulista de Medicina. Ela fez retina cirúrgica pela Fundação Altino Ventura e Research Fellowship em retina pediátrica no Bascom Palmer. E ela se destaca mundialmente como uma das principais pesquisadoras no campo da síndrome congênita do Zika vírus, entre outras linhas de pesquisa. Além disso, a doutora Camila foi presidente do 100º Congresso da SBO no Rio de Janeiro, e estamos super felizes em ter você aqui com a gente hoje, doutora. Oi meninas, oi Clara, oi Carol. É uma delícia estar aqui com vocês também. Agradeço muito o convite, é uma honra fazer parte desse podcast que está bombando, todo mundo falando super bem, vocês aí brilhando como sempre. Obrigada. Camila, obrigada pelas palavras. E vamos começar com uma perguntinha que a gente adora fazer para iniciar o episódio, que é o que mais te encanta na oftalmologia e como isso foi se transformando ao longo das fases da sua carreira. Tipo, o que te encanta hoje é a mesma coisa que te encantava lá atrás, quando você escolheu a profissão? Então, gente, é bem interessante porque a oftalmologia já está no meu DNA, né? Então, como vocês que têm uma história, né, na oftalmologia, família, aqui para mim também é igual, né? Então, eu tive desde muito cedo participação na oftalmologia como criança, indo para mutirões de cirurgia de catarata com os meus pais e participando, avaliando a qualidade visual dos pacientes, levando eles até o centro cirúrgico. Então, eu já vivia muito oftalmologia desde muito nova. A decisão de escolher a oftalmologia foi muito difícil, porque cheguei em um momento que eu não queria ter a sensação de que eu estava fazendo aquilo porque todo mundo achava que eu deveria fazer e eu queria, Camila, querer marcar aquele X e ter a certeza. Então foi uma fase desafiadora de fazer teste psicotécnico, acho que é psicotécnico, né? Para avaliar se era isso mesmo. Então, foi uma fase difícil. Na medicina, eu me entreguei à medicina na faculdade e quis viver tudo da faculdade. Gostei muito de trauma, então teve um momento na minha vida que eu queria fazer medicina intensiva, depois me apaixonei por cardiologia, e eu vivi intensamente fazendo trabalho, fazendo as atividades extracurriculares, monitoria, para tudo menos oftalmologia. E quando eu rodei em oftalmologia, que, por sinal, né, é algo muito breve, é muito superficial, a gente não vê o que é oftalmologia na faculdade, foi algo tão natural que um dia uma colega minha falou assim: Camila, pelo amor de Deus, só marca o X da oftalmologia, porque você dá aula aqui pra gente, você gosta do que você tá falando. E realmente eu vi que, poxa, não tinha como eu mudar muito ali o que já estava traçado. E aí entrei na residência. E aí eu sempre falo isso para os residentes, né? Hoje, quando eles me veem falando, publicando, escrevendo capítulo de livro, indo para congresso, eles olham e veem aquela pessoa que nunca teve dúvidas da oftalmologia. Mas a verdade é que todo mundo passa por um curto-circuito, principalmente no primeiro ano, que é o momento que você diz assim: gente, eu saí da faculdade achando que eu era médica, achando que eu sabia alguma coisa. E aí eu chego aqui, eu não sei ver um fundo de olho, eu não sei ver uma pressão intraocular, eu não sei quais são esses nomes desses colírios, eu tenho que gravar isso tudo. Meu Deus, dá um momento assim de estresse mesmo, de ansiedade, que você diz: eu não vou aprender isso, eu não fui feita para isso. Então gera muita ansiedade. E aí você tem que dar tempo. Eu sempre, quando um aluno diz: eu não sei se eu quero fazer realmente isso, eu achei que a oftalmologia era de um jeito e tô pensando, questionando, eu sempre digo: olha, você já deu tempo, dê 6 meses, dê um ano, mas não tome uma decisão precipitada, porque
todos nós passamos por isso. E, claro, que se não for se você deu aquele tempo e realmente não estiver feliz, você precisa ser feliz, vá encontrar a sua felicidade. Mas o que aconteceu comigo foi que eu dei esse tempo e eu me encantei, porque a oftalmologia, voltando à sua pergunta, Clarinha, é fascinante, é uma especialidade multifacetada. Ela lhe permite aquilo que você quer fazer, você consegue fazer. Eu gosto muito de criança, tenho muito jeito com criança. Você pode fazer oftalmopediatria, mas não só isso. Eu gosto de criança e gosto de retina, então você pode fazer retina pediátrica. Eu gosto de glaucoma e gosto só de operar, vou fazer glaucoma cirúrgico. Então, você consegue fazer mix, sabe? Eu vi que vocês entrevistaram Carol recentemente. Uhum. Carol Gracitelli. E Carol, ela faz glaucoma e plástica, né? Tipo, gente, você consegue juntar universos. É muito interessante por esse lado. E também porque eu sou uma pessoa TAC. Eu sou muito. Eu quero estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Murilo diz que eu quero resolver tudo ao mesmo tempo. Então, a oftalmologia permite isso, de você ser resolutivo, de você buscar sempre inovar, usar as melhores tecnologias. E se não tem, vai ter. Porque já você vai no congresso da Arvo, é só o que se fala de coisa que tá, assim, é o futuro na sua frente. É incrível, sabe? Então, hoje eu sou completamente apaixonada, mas eu acho importante a gente falar sobre isso, porque o caminho não é só um mar de rosas, né? Com certeza, Camila. E uma coisa também que eu acho interessante a gente pontuar é que, além dos seus pais, né, serem referências absolutas na oftalmologia, a sua família ela também tem essa veia humanitária quase, né? Então, acho que o que te atrai na oftalmologia também pode ser isso, né? Como você pode ter esse impacto na vida das pessoas, seja no seu consultório, seja através da fundação. Então, me colocando no seu lugar, acho que abrir mão disso também, dessa porta, né, para fazer tanta diferença, seria um pouco complicado. Não, E com certeza. Desculpa, eu não quis interromper, mas o que eu concordo, Carol, e eu acho que hoje eu vivo essa. São dois mundos muito diferentes, né? O mundo da rede pública e da rede privada. E esses dois mundos são muito interessantes porque permite você crescer como ser humano, a sua humildade mesmo, a sua vontade de ajudar o próximo sem ver a quem. E a FAV é isso mesmo, assim, a gente treina muita gente, né, para virar oftalmologista, para realizar um sonho, mas a gente também está lá na ponta, ajudando aquele senhorzinho que não conseguiria nunca pagar por uma cirurgia de catarata, ou uma de retina, enfim, né, são tantas possibilidades que realmente equilibra os pratos. O mundo privado, você acaba criando ali colocando um filtro, né, na frente da realidade. E o Brasil, a gente sabe que passa por dificuldades, a gente tem muita luta no Brasil, temos Áfricas, né, como meu pai sempre fala, em diferentes regiões. Nós que estamos no Nordeste vemos isso, temos muito contato com a pobreza. Então, a gente se sente muito útil mesmo, é a vontade de fazer e poder fazer pela população. E eu também concordo muito com o que você disse, que a oftalmologia é multifacetada e como é difícil a gente entender qual é a nossa aptidão, né? Acho que isso até é um tema relativamente frequente, né, Clara, nos podcasts, a gente fala muito disso, já que é um podcast da SBO jovem, né? Nesse momento de escolha da sub, é difícil você olhar para si e pensar, nossa, mas no que eu sou boa e aonde que eu quero me esforçar para ser realmente excepcional, né? E Isso. voltando para essa linha da carreira, a gente sabe que você teve uma carreira extensa, uma formação assim incrível, só posso imaginar as experiências que você teve, mas a gente queria saber qual o momento que você considera que foi o turning point, assim, e quais etapas da sua formação você considera que foram importantes para te edificar, para você estar preparada para essas oportunidades que surgiram.
Perfeito, Carol. É tão interessante. Eu gosto muito de uma palavra em inglês que é serendipity, né? E é eu acho que tem a serendipidade, né, em português, que seria o feliz acaso. Então, você está diante de algo e você perceber que você está diante de algo especial. Então, eu já, desde muito cedo, tenho alguns mentores muito importantes na minha vida. E a primeira seria minha mãe, porque ela ela é oftalmopediatra, então a carreira dela toda foi voltada para criança, estrabismo e tudo mais. Então, esse amor pela criança, eu tenho que dizer que vem da minha mãe. Mas quando eu estava ainda na faculdade de medicina, eu tive a oportunidade de fazer um observership na Columbia University, sobre a tutoria, a mentoria de Dr. Michael Chen, que hoje ele é o diretor do NEI, do National Eye Institute. Então foi assim, ele é incrível, um oftalmopediatra que se especializou em retinopatia da prematuridade, e as grandes publicações que a gente tem hoje de referência de retinopatia da prematuridade, de HOP, foi ele que encabeçou, sabe? Então ele é um grande nome. E eu pude estar do lado dele, fazendo algumas dessas pesquisas, como estudante de medicina, e aquilo ali, quando eu entendi a gravidade do que era um bebê precisar de tratamento e não ter acesso, tudo, aquilo ali para mim caiu uma cortina, assim, de que realmente eu queria fazer algo relacionado à criança, eu amava a retina, e eu queria juntar esses dois universos. Então, isso aí foi a primeira revelação. E aí passou o tempo, né? E aí a gente entra naquela coisa de que, eu quero fazer retina, então é retina pediátrica. Para eu fazer retina pediátrica, eu tenho que ser uma retinóloga. E aí comecei, fui para a escola paulista, foi muito importante esse ano para mim, porque é isso que você falou, eu me preparei, eu me muni de ferramentas para que eu pudesse depois me sentir preparada mesmo para enfrentar o mundo como ele é. Então, foi muito bom esse meu fellowship na Escola Paulista. Sou muito grata a todos os meus professores da época. E aí voltei para a Fundação Altino Ventura para fazer um ano de retina cirúrgica, porque também, mais uma vez, né, pensando em ter uma formação completa, que eu sempre tive isso dentro de mim, eu queria buscando o perfeccionismo, né, e tudo mais. E aí, depois desses 2 anos, e já vinha me preparando, não é que surgiu, eu fui atrás de um fellowship em retina pediátrica, conheci a doutora Nina Berrocal, que aí foi uma outra grande revelação na minha carreira, porque ela é incrível, ela é, além de tudo, uma pessoa excepcional, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, especiais. E aí ela me deu a oportunidade de ser a primeira fellow dela, internacional, de Research Fellow, mas que eu pude ver paciente, estar ali junto, entrar no centro cirúrgico, participar do dia dela por inteiro, ela não me privou de nada, e, claro, publicar, mas essa foi uma outra grande revelação na minha vida, que foi ter certeza que aquilo que eu tinha visto quando eu era estudante de medicina, aquilo ali ainda era um grande sonho, ainda era uma grande coisa, uma grande oportunidade que eu queria agarrar com todas as minhas forças e seguir adiante. Então, transformou realmente a minha vida no sentido de ter a convicção. Eu acho que todo mundo busca isso, sentir no fundo do coração que nasceu para aquilo. E aí, eu acho que teve um outro turning point aí, algo interessante, que foi Zika. Né? Zika chegou quando eu estava me preparando para assumir esse papel de retinóloga e especialista em retina pediátrica, porque eu estava examinando um bebê para HOP. E me deparei com uma lesão de Zika, com um bebê com microcefalia e tudo mais. E isso aí me mostrou realmente que eu não podia estar achando que eu ia entrar no mundo da retina pediátrica e só fazer HOP, não, que é muito maior, é muito mais amplo, dinâmico. Hoje eu estou envolvida em distrofias. Veja, eu não entrei em retina pensando que eu estaria estudando distrofias e me envolvendo, atendendo pacientes com distrofias, mas é o universo da retina pediátrica. Você acaba tendo acesso e sendo exposto a pacientes com diversas doenças também genéticas, a própria prematuridade, alta miopia que requer cuidados, né? Então, você acaba virando realmente uma profissional que vê
vários tipos de doenças da retina e se prepara para tratá-las da melhor forma possível. Não sei se eu fui... Camila, foi ótima. E eu ia te perguntar justamente dessa parte de retina pediátrica, que eu me identifico um pouco com você nesse sentido. Eu amo retina, amo criança, gosto de muito natural como para mim. E como que você acha que é a formação ideal de um retinólogo que quer lidar com criança? E outra coisa que eu ia te perguntar é o do seu dia a dia, assim, no consultório, na FAB também. Quais são a maior parte dos pacientes que você vê? Perfeito, Clarinha. Então, a preparação, eu acho que existem vários caminhos que levam à retina pediátrica. Não existe uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo. Eu diria que você precisa ter realmente uma noção de todas as doenças da retina. Então, se você optar por fazer uma retina cirúrgica, você já está pensando num perfil cirúrgico também da retina pediátrica, né? Porque no universo da retina pediátrica, você pode ou não fazer cirurgia. Hoje eu não faço cirurgia de retina pediátrica, mas assim, admiro demais. Foi em um momento da minha vida, foi algo que eu almejei muito, operar a retina de crianças, mas o mundo e as oportunidades foram outras e isso foi me moldando. Então hoje eu não opero, mas eu trato de várias formas. Então, assim, a retina pediátrica, né, ROP, por exemplo, eu faço na FAV, no SUS, ROP, e é algo que eu amo de paixão. É ali que eu consigo fazer ciência, trazer estudo, trazer pessoas para aprender junto, o fellow aprende, a gente ensina. Então, esse universo do ensino, da pesquisa, está na FAV, na minha vida, que eu valorizo demais. E a retinopatia da prematuridade, fever, colds, que vão chegando esses casos para a gente estar tratando nesse universo. Já no mundo do privado, né, no HOPE, a gente vê muito mais casos, não que a gente não pegue um fever, um cold, nós pegamos também um tumor vasoproliferativo, nós pegamos também em jovens e adolescentes, a gente tem acesso a isso sim, mas é em menor quantidade e às vezes mais precoce, então o desfecho é diferente, sabe? A gente pega muita criança automíope, que aí vem mapear, e aí quando você vê, tem um látice ali, tem algo que você já fica mais atento, Stickler, né? Outras síndromes, então você é dinâmico, mas eu não acho, Clarinha, que dê para você viver só da retina pediátrica. Então, hoje, eu atendo adultos e criança. Então, eu tenho paciente desde DMRI, retinopatia diabética, eu vou fazer meu laser, eu vou fazer injeção, vou estar ali prescrevendo óculos, que nós todos vamos prescrever óculos. E vou ter também na minha agenda crianças, né? E aí, o meu grande parceiro hoje é o oftalmopediatra. Eu recebo muito do oftalmopediatra encaminhamento e eu mantenho esse relacionamento com o oftalmopediatra porque essa troca, assim, eu não vejo a visão de um bebê, a visão de um não verbal. Então, eu preciso do oftalmopediatra para me dizer como é que estou tratando essa retina, como é que está evoluindo a visão dessa criança. Não só isso, acaba sendo multidisciplinar, porque eu preciso de TO, muitas vezes, para fazer estimulação visual. Então, você vai criando a sua equipe, que tanto no SUS funciona, quando você se esforça para isso, e eu tenho isso no SUS, como também no ambiente privado, sabe? A gente consegue montar esse time. Às vezes, por exemplo, quando a gente não consegue melhorar a visão para uma visão normal de uma criança, a gente tem que escrever carta para a escola, se aproximar da escola, trocar contato com a diretora, explicar qual é o caso daquela criança, porque às vezes as pessoas olham para aquela criança, não tem um desvio, não tem nenhuma opacidade, e a criança, como assim ela não está enxergando, né? Então, é bem dinâmico o consultório, você tem que ter uma vontade realmente de impactar essa vida, porque depende de você, mas não só de você, né? De você explicar para os pais, envolver os pais em tudo que vai ser feito com essa família.
E é um casamento. Dali vai até, às vezes, até a vida adulta, porque eu ainda não cheguei nesse momento, né, de ter um paciente meu na fase adulta, mas eu vejo que às vezes eu quero dar uma alta, eu digo, olha, você tá super bem. Não, doutora, eu faço questão, uma vez, pelo menos uma vez por ano, né? Então, cria realmente um vínculo, uma história. Eu no Fellow agora, a doutora Nilva é minha chefe, né? E ela já tem muitos anos de carreira, então ela tem muitos desses relatos de paciente, de atender filho de paciente que ela cuidou do HOP lá atrás. É incrível. Ver esse impacto que você pode ter na vida de uma pessoinha me atrai muito. Muito bom. Exato. São muitos anos, né, Clarinha? Eu penso, eu certamente, assim, levo para mim, eu vou dar o meu melhor por essa criança, porque são pelo menos 80 anos, né? A gente sabe que a gente tem conseguido estender aí a nossa vida na Terra, então a gente vê que realmente a gente pode fazer, quando a gente pode fazer, meu Deus, nós temos que fazer, sabe? Porque você dormir à noite sabendo que você deu o seu melhor e que recuperou aquela visão, ou que estabilizou aquele caso, às vezes não é nem recuperar, é não ter a progressão, não ter a piora, né? Já é algo incrível. Camila, você está falando isso da multidisciplinaridade, dessa importância toda, e eu estou lembrando demais, assim, quando eu tive a oportunidade de conhecer a FAV, né? E, meu Deus do céu, é surreal o que vocês fazem lá. Tem até piscina para recuperação da motilidade, é realmente fantástico, e eu acho incrível que você consegue unir essa sua paixão pela vanguarda, né? Enfim, você está envolvida em muitas pesquisas, que inclusive é um tema que a gente vai trazer agora, mas ao mesmo tempo você consegue ter um impacto real, né, na vida de pessoas que talvez não tivessem esse acesso. Então, eu tô ouvindo você falar e estou pensando, nossa, que coisa boa, ela está no lugar certo, porque ela está realmente fazendo muita diferença, né? Assim como as outras pessoas que também trabalham lá no FAV, na FAV. E nesse tema, a gente queria de alguma forma incluir o Marcelo Ventura Filho, que é seu irmão, e ele está com a gente na SBO Jovem, agora no congresso que vai acontecer em Salvador, o congresso da SBO. E ele trouxe que, obviamente, a pesquisa é uma peça central na sua vida profissional, então você, além de liderar o departamento de pesquisa da FAV, você também é a única pesquisadora do Brasil com um cargo de investigadora principal de um grant R01 na área da oftalmologia, que é o nível mais alto de grant de pesquisa dentro do NIH, né? Então isso é absurdamente fenomenal. E nessa linha, a gente queria saber o que você poderia nos falar sobre essa conquista que você acabou de renovar, né, por mais 5 anos. E, e como que é a dinâmica da pesquisa dentro da sua vida? Porque você contou para a gente que seu consultório é um consultório também muito animado, né? E como que entra essa parte da pesquisa? Como você consegue fazer tanta coisa? Ai, Carol, nem, às vezes a gente não sabe também não, só vai fazendo. Mas, então, falar de pesquisa é algo muito especial para mim. E eu queria tomar um tempinho, porque eu sei que isso é para jovem, né, que está começando a carreira. E eu sempre dou uma aula na residência que é voltada para você dar uma oportunidade, né? E você dá uma oportunidade, não necessariamente você vai gostar daquilo e você vai viver aquilo ali pro resto da sua vida, mas pode ser que seja uma janela passageira ali, aquele momento, algo que você se encante um pouquinho e depois, não, eu vou seguir minha vida fazendo óculos, operando, enfim. E no caso da pesquisa, minha mãe, pesquisadora nata, sempre foi, né, ela fez o doutorado dela, depois meu pai também fez, e sempre incentivou muito a pesquisa aqui dentro de casa. Eu vou ser bem sincera que eu não gostava de pesquisa, né? Eu achava, poxa, eu tenho que melhorar meu currículo, né? Aquela coisa, poxa, eu preciso fazer isso, mas amor à pesquisa era algo
né, demais, forçando muito a barra. E aí, acontece que a pesquisa, ela é uma receitinha de bolo. Você vai seguindo aquilo ali, o que eu escrevo na introdução, o que eu escrevo no métodos, o que eu escrevo nos resultados. E aquilo ali depois vai fazendo um sentido, vai ficando algo gostoso, realmente. Parece que não é, mas é. E aí, foi algo muito desafiador no início para mim. E a virada de chave foi com Zika, porque eu fiquei impactada com aquilo que eu estava vivendo. E eu queria contar para o mundo. E eu sabia que a única forma de eu conseguir alcançar uma pessoa que estivesse no Japão, na Europa, onde quiser, onde ele estivesse, seria através da pesquisa. E aí eu me esforcei muito. Tive 2 mentores, assim, que eu não posso dizer que foi um, porque eram os 2 virando noite comigo, que era o Dr. Maurício Maia e Dr. Rubinho. Que se eu falar o professor Dr. Rubens Júnior, ele me mata. E Rubinho e Maurício viraram grandes amigos, mas, assim, realmente, se não fossem eles, para eu conseguir tão rapidamente, porque era eu mandando e eles mandando de volta e corrigindo, e era uma coisa assim, que a gente sabia que tinha que ser para ontem. E a partir daí virou não posso dizer que bola de neve, porque bola de neve parece uma coisa ruim, mas virou uma cascata de eventos onde eu precisava, poxa, meu Deus, e como é que essas crianças estão enxergando? E como é que é o cérebro dessas crianças? Existe transmissão nervosa? Não. E se eu botar um óculos na frente, né, desse olho, será que eu melhoro a visão? Então, foram várias perguntas, e a pesquisa é isso, é você ser curioso, fazer uma pergunta e você queira responder essa sua pergunta. E aí isso virou realmente algo muito legal, muito gostoso. E eu criei uma linha de pesquisa. Poxa, o sonho de qualquer pessoa, assim, até quem quer fazer o doutorado, é ter uma linha que dali saem alguns trabalhos e você consiga, eu consegui o meu título de doutorado. E aquilo ali, em um ano, eu já tinha mais trabalhos publicados do que era necessário, eu já tinha capítulo de livro, enfim. E eu tive que esperar dar o prazo mínimo de tempo para eu poder defender o doutorado, porque eu tinha, no prazo recorde, conseguido aquilo, porque mas não era porque era um trabalho em equipe, não era que Camila fez tudo, não, é que ia fluindo e todo mundo queria saber mais sobre Zika. Então, eu digo hoje que a pesquisa seria mais ou menos 50% da minha vida, porque esse R1 Grant, Carol, que você falou, é super incrível, sabe? Eu também não teria conseguido se a gente não tivesse um parceiro internacional maravilhoso, que é a RTI International. Eles só fazem pesquisa e o maior órgão fundador de todos as pesquisas deles é o NIH, então eles são experts em conseguir grants, e a gente juntou a FAV com alguém que sabe muito como escrever projeto de pesquisa para o NIH, e a gente conseguiu essa linha de pesquisa em Zika, que começou não tendo nada a ver com a oftalmologia, que é do neurodesenvolvimento, então foi uma nova faculdade que eu tive que fazer, porque de uma hora para outra estava eu tendo que estudar qual era o melhor instrumento para avaliar o sono da criança, o comportamento da criança, qual era o instrumento para avaliar o neurodesenvolvimento. É o Bailey. Gente, eu nunca tinha ouvido falar do Bailey. Então, assim, foram várias coisas que eu fui estudando para fazer essa linha de pesquisa, para conseguir manter esse grant, e a gente conseguiu uma renovação voltada agora um pouquinho mais para a minha área, que envolve medicina, a parte clínica, ver como é que está o cérebro dessas crianças, a parte ortopédica, endócrino, porque essas crianças estão entrando em puberdade precoce. Esse ano é um ano muito especial para mim, que são 10 anos de Zika. Então, a gente está comemorando essa história que é linda, né? De muita superação, um crescimento meu pessoal, mas também a gente vê o quanto que essas famílias estão empoderadas, mães, familiares, assim, que foram atrás dos seus direitos, que conseguiram um benefício vitalício para os seus filhos, sabe? É de tirar o chapéu, realmente, assim, é algo incrível na história delas, na minha história, e aí esse ano, 10 anos de Zika, muita, muita história mesmo. Eu não posso nem imaginar como que foi viver esse boom da crise sanitária que foi a Zika, né? A gente via no Jornal Nacional, a gente via as grávidas da família super preocupadas, e você teve ali vivendo isso tudo. E eu ia perguntar justamente isso, acho que queria que você aprofundasse mais nesse tema. Camila, eu tô quase que usando esse podcast para pedir conselhos para mim, no caso. Mas que eu vejo, assim,
eu e alguns colegas, assim, que estão na mesma fase, a gente muito em busca disso, da nossa linha de pesquisa. O que que a gente pode fazer que realmente vai valer a pena, não vai ser só um papel que eu vou entregar para ter o meu nome no currículo, bonito. E eu tô aqui pensando assim, nossa, eu queria tanto ter esse feeling, esse tato. Você tem algum, assim, algum conselho a mais para dar? Então, Clarinha, é bem interessante, sabe? Porque, para ser bem sincera, a minha linha de pesquisa ia ser HOP. Já estava escrito meu projeto de pesquisa. A doutora Nilva ia ser minha co-orientadora, junto com o doutor Maurício Maia. E essa história é incrível, porque realmente eu já tinha traçado o que eu ia fazer, que era avaliar o ensino de HOP no Brasil, porque isso surgiu nos Estados Unidos com um outro pesquisador que eu admiro muito, virou meu amigo, Paul Chen. Paul Chen tá, do Vitbuckle Society, enfim. A gente se conheceu na época que eu estava na Columbia University e ele me propôs a gente fazer uma linha de pesquisa voltado para o ensino de hop no Brasil. E isso eu fiquei, gente, isso aqui é super top, porque é hop que eu quero e ensino, sabe? Vamos fazer. E escrevemos o projeto, eu pedi para a bênção de doutora Nilva, doutor Maurício, estávamos para começar. Quando eu examinei a primeira criança de Zika, e aí eu escrevi outro projeto de pesquisa, mudei completamente a minha linha de pesquisa, e deu no que deu. Então, Clarinha, às vezes a gente planeja, sabe? Eu acho que vocês são meninas brilhantes, né? Vocês buscam se aperfeiçoar, vocês querem construir o seu nome, o que eu sempre falo, a gente herda o sobrenome, mas quem constrói o nome somos nós. E aí, vocês estão fazendo tudo by the book, né? Assim, tem que enriquecer o currículo, tem que ir para o melhor fellowship que tem no Brasil. Check, né? Aquela coisa toda. Mas tem coisas que a gente não controla. E isso é o maior exemplo da minha vida. Eu não controlei vários. Aquele momento que aconteceu na minha vida mudou muita coisa na minha vida, por sinal. Inclusive que eu tinha pensado, eu ia fazer algo, eu ia voltar para o Brasil, fazer retina cirúrgica, eu queria operar olho de bebê, então tinha isso para mim muito forte, mas quando o Zika aconteceu na minha vida mudou e eu não consegui voltar para o mundo cirúrgico. Então fica aí como um exemplo de que acho que, claro que você não pode perder a oportunidade, você não pode ficar achando, não, eu vou esperar o acaso, né, o feliz acaso acontecer na minha vida. Não, mas se não acontecer um feliz acaso como esse, ver algo que lhe encanta, que lhe enche os olhos, e aí buscar ali perguntas que ainda não foram respondidas. Eu gosto muito de retina pediátrica. Então, vamos ver, tem tantas doenças em retina pediátrica que não foram ainda respondidas, né, aos questionamentos. Qual é a melhor forma de tratar Coates? Quando você vai em congresso, o que mais se discute eu trato Coates dessa forma, você trata dessa forma. Então, né, como que a gente pode tratar melhor Coates? Existe uma forma de a gente unificar esse tratamento? Existe um tratamento melhor? Ou realmente todos são mais ou menos e eu preciso criar um melhor tratamento que ainda não chegou no mercado, né? Então, é isso, é não se fechar para as oportunidades que podem surgir, mas também ir atrás daquilo que você se interessa mais. Eu sei que você ainda tem muita coisa para experimentar e viver na oftalmologia, mas e se direcionando fala com um chefe que você gostou mais daquele ambulatório, daquilo ali que você viveu, e pergunta se está tendo alguma coisa, se ele está envolvido em uma pesquisa, porque, para ser muito sincera, agora nós, ano passado, tivemos 4 alunas defendendo o doutorado. E eu vou dizer, nenhuma delas foi algo que surgiu como Zika surgiu na minha vida. Todas foi pensado. Olha, eu quero fazer em córnea, eu quero fazer em retina pediátrica, eu quero fazer. E aí foi sendo trabalhado um tema ali, sabe? Então, acho que parte disso, de você ter uma afinidade e explorar dentro desse micro-universo dentro da oftalmologia as possibilidades. E eu me coloco à disposição, Clarinha, porque eu amo orientar. Tá bom, obrigada. E, Camila, voltando para essa parte que você falou que é tão importante, né? De você ter pessoas certas perto de você ter uma boa relação, uma boa rede. Eu queria falar um pouco
da Bitbuckle Society, que a gente sabe que você se envolve com muito entusiasmo com, com o Bitbuckle Society, e eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é essa sociedade e qual é o principal diferencial de você participar desses encontros, se tem algumas partes mais interessantes para fellows. Sei que vocês fazem de tudo para ser o mais atrativo possível e é um modelo diferente, né, de encontro. É bem legal, Carol. Recomendo demais. É algo que. O primeiro VitBuckle que eu fui foi em 2015, então também está completando 10 anos. E foi impactante. Eu era fellow na época, estava no fellow terminando o fellow da escola. Então eu já sabia o que era retina, já tinha bem noção do que era, mas eu fui para o mundo cirúrgico. E ali foi um mundo assim, primeiro que são grandes nomes internacionais, né, dos Estados Unidos e de México, enfim, temos grandes nomes da oftalmologia que vão a esse congresso. E aí você está do lado de uma sumidade, em um congresso não tão grande, que você consegue chegar, tem eventos que são as festas, os eventos sociais, que permite você estar junto, se apresentar, conversar, são acessíveis, então eu acho que isso foi encantador para mim ir para um congresso, porque você está acostumado aí, a Academia Americana de Oftalmologia, que são milhares de vezes, você está querendo encontrar uma pessoa, você tem muita dificuldade. Ali, toda a nata da retina está naquele lugar, e você tem acesso porque é um congresso menor. Fora disso, é um congresso informal, então você vai ter talks, né? Então as apresentações são voltadas realmente para o que é feito, nada de firula, de ficar floreando, não, olha, eu faço assim, eu trato assim, tem evidência assim, e aí tem discussão, tem muito vídeo cirúrgico. Para quem é fellow, eu diria que é uma das grandes oportunidades para começar a criar assim, um relacionamento internacional, ter a oportunidade de apresentar também, porque existe o Fellows Forum, que é voltado só para Fellows, então você pode submeter um vídeo cirúrgico. Esse vídeo nós avaliamos, né? Então eu faço parte dessa comissão que avalia os vídeos e a gente seleciona os top 20, né, vídeos, eles recebem a passar, sendo dos Estados Unidos, né, a passagem, mas quando é internacional existe um limite máximo que pode chegar ao valor da passagem, a hospedagem e a registration, né, o próprio congresso, e todas as festas que, quando a pessoa não é fellow, paga-se por tudo isso. Então, assim, é um super presente para você ir para um congresso muito incrível. E a partir da primeira vez que eu fui, eu não quis sair desse universo, porque todo ano você vai, a primeira vez você tá mais tímido e você ainda é fellow e tal. E daqui a pouco as pessoas vão, ei, oi, bom dia, daqui a pouco, 10 anos depois, você tem amigos internacionais. É muito interessante. Recomendo demais para todo mundo que pode se dedicar ao mundo internacional e quer, né? E falando sobre. Você teve essas oportunidades de ter, de certa forma, um acesso a esses grandes nomes, e eu acho que muitas pessoas podem se sentir um pouco intimidadas, né? E até um pouco tímidas mesmo, perto de pessoas que são grandes referências e tudo mais. Você teria alguma dica, assim, para um residente ou para um fellow que queira trocar uma ideia com algum palestrante mais alto, brasileiro ou não? Como que você acha que é ok, assim? O que você acha que as pessoas pensam e são pensamentos limitantes, assim, que isso, na verdade, não importa? Carol, é incrível. Eu fui para esse congresso pela primeira vez, eu só conhecia Nina Berrocal, Maria Berrocal e Paul Chen, todos muito atarefados, muito envolvidos no congresso. Então, eu me vi só. Eu era a única brasileira. Não, desculpa, Flávio Rezende, que é brasileiro, mas né, morando no Canadá e com carreira internacional, então todo mundo sabia quem era Flávio. Ninguém sabia quem eu era. E eram essas pessoas que eu conhecia. Então eu ficava um pouquinho com eles, daqui a pouco eles sumiam, tipo, e daqui a pouco eu estava sozinha e eu tive que realmente me virar. Então eu me senti igual todo mundo se sente na primeira vez que vai para um congresso internacional. O que eu posso dizer? Que as pessoas são amigáveis. A gente faz muito mais
um bicho de sete cabeças, a gente se coloca como vítima, eu sou coitadinho, eu falo inglês mais ou menos, mas o fato de você se esforçar e falar, eu admiro muito que você escreveu esse paper, me inspirou muito em um trabalho que eu estou fazendo agora, a pessoa para e escuta, o americano, ele tem isso, de dar atenção, de olhar no olho, de falar com você, ele não vai virar, tá bom, tchau, sabe? Então, o que eu digo hoje é que é a constância. Você ir uma vez e desaparecer, você vai conhecer sei lá, conheceu duas pessoas na festa, mas essas pessoas nunca mais vão lhe ver. Então, é a construção de relacionamento. Você vai para aquele lugar, volta naquele lugar, volta naquele lugar. E aí as pessoas vão dizendo, poxa, essa menina tá sempre aqui, caramba, que massa, sabe? Claro que requer um investimento. Todo ano você ir para um congresso internacional, mas vale a pena. E inglês é algo que a gente tem que falar sobre isso, certo? Não passar a mão na cabeça e dizer assim, vai com o português e tenta. Não, eu acho que a gente tem que se dedicar. Se a gente quer viver isso, abrir, né, a porteira, avançar aí, a gente precisa realmente vencer a barreira da língua. Então, tem que se dedicar e falar um inglês que as pessoas consigam entender. Mas, tirando isso, gente, vocês falam a mesma língua, que é retina, entendeu? Então é um congresso voltado para pessoas que gostam da mesma coisa. Isso já é uma grande afinidade. Imagina, você vai para uma festa com milhares de pessoas, que cada um que gosta sei lá, um é artesão, o outro é professor. Aí você tem que buscar ali onde que você vai encontrar um tema, um tópico em comum. Mas todos nós gostamos de retina. Então, poxa, gente, já é um clube. Sim. Um eu acho que... professor meu. Ah, desculpa, Carol. Não, pode falar. É que o professor meu uma vez falou assim, na faculdade ainda, muito feliz que um aluno tinha parado ele no congresso e ele ficou muito realizado de ver que o aluno admirava ele. Aí eu fiquei pensando, isso me marcou muito na época, porque às vezes a gente fica com vergonha de interromper ou parar alguém que tá acima lá, mas essas pessoas também gostam muito de ouvir quem tá aprendendo e tá interessado. Então isso mudou o jeito que assim que eu encaro. Sempre que eu penso, ó, ele também tá feliz de eu estar indo falar com ele. Então, E eu acho que a profissão acaba sendo uma parte tão grande da nossa vida, né? E ocupa esse espaço enorme. E quando você consegue unir essa outra parte, que é o pessoal, e deixar os congressos mais interessantes, você sabe, para encontrar amigos, às vezes a oportunidade que você tem de encontrar amigos de outras cidades e tudo mais, fica tão rico, né? Você acaba criando realmente uma comunidade. E são pessoas que falam realmente a mesma língua, como você falou, Camila. É realmente muito legal. E conforme você vai indo mais em congressos, né? E aqui já reforçando que temos o congresso da SBO em Salvador, e vão ter 2 sessões da SBO Jovem, na quinta e na sexta, e a sessão da Blau também, então já reforçando aqui. Eu acho que todo mundo acaba tendo um acaso feliz, assim, no congresso. Eu lembro agora no congresso da SBRV em Curitiba, eu estava saindo do hotel, e aí eu tava sempre usem o crachá do congresso, porque você nunca sabe quando você vai encontrar. E um cara, assim, falando inglês, falou assim, você tá indo pro congresso e tal, você quer pegar um Uber comigo? Tipo, eu tô indo pra lá também, ele mostrou, assim, que ele tava indo. Daí eu pensei, né, aqueles instintos de brasileiros, tipo, meu Deus, será que esse cara tá indo mesmo pro congresso? Mas parecia que sim. E aí eu entrei no carro, enfim, e obviamente tudo certo. E era um palestrante internacional, assim, que estava totalmente sozinho, né? Porque é óbvio que a comissão do Congresso organiza para dar o máximo de apoio, e acho muito interessante também quando eles mandam residentes e tal, serem sombras das pessoas, mas às vezes, né, a pessoa fica sozinha, então para ele acaba sendo legal você dar essa atenção, sabe? Fazer essa companhia aí. Você faz um link, você cruza informações e, poxa, tipo, é muito interessante. Você consegue também conhecer as pessoas como seres humanos também, os outros interesses e tal. Isso é muito legal. E outra coisa também que eu notei, que eu acho que para os jovens, assim, né? Aqui no Brasil a gente é muito ligado em Instagram, que eu adoro também, mas lá fora eles são muito ligados em LinkedIn, né? O LinkedIn e eu lembro falando com uma americana que eu sei que você conhece bem, Camila, que é a Alexandra.
Aham. Ela sempre, da Cleveland, né? Ela sempre tá nos congressos aqui no Brasil e ela é super acessível e ela é maravilhosa, assim. E eu lembro que eu fui abordar bem isso, admiro muito seu trabalho, aquele clássico, assim, só pra dar um oi. E ela falou assim, não, claro, daí ela me pediu meu LinkedIn. E eu lembro que na hora eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu tenho LinkedIn da época da faculdade, então um aviso aí para todos que estão nos ouvindo, não custa nada deixar o LinkedIn atualizado. Quando a Juro. gente entrevistou a Daniela Ferrara também, ela não tem Instagram, ela divulgou a gente no No LinkedIn. Eu LinkedIn. fiz o LinkedIn nessa época, justamente como que ela falou assim, como assim? Você Instagram? não tem o LinkedIn? É, e a gente é tão. Nossa, acho que a gente tem essa cultura, né, no Brasil, de Instagram, o que é ótimo, né? A gente até tem esse episódio com a Isabela Félix, né, falando sobre essa parte das redes sociais. Mas, ai, gente, fica tão rico, né? E eu e a Clara, a gente tá bem no começo ainda, indo em congressos, mas a gente adora se encontrar, né, Clara? A gente encontra. Ai, gente, juro, vamos pra sessão da SBO Jovem em Salvador, vai valer a pena, a gente Eu e promete. a Carol, a gente fez uma grande amizade com base nos Em congressos. congressos, sim. Exatamente. Não, essas amizades são maravilhosas, gente. Da amizade da retina, porque aí são vários congressos que você vai encontrar, e aí você cresce junto, né? Eu tenho amigas amigos de fellow, que até hoje você se sente mais confortável de perguntar, não tem aquela coisa assim, ai, não posso perguntar, porque todos nós temos dúvidas, até velhos. E aí a gente precisa ter alguém que recorrer. Ah, eu quero recorrer a essa pessoa, mas ela vai achar, meu Deus do céu, o que, que eu vou dizer? Que eu... Então, mas aí quando é alguém do seu ano, vocês é de igual para igual ali, vocês passaram pelos mesmos perrengues juntos. E aí consegue tirar dúvida e estar junto e acompanhar a vida, a família, todas as mudanças das fases diferentes da vida. E Camila, então agora assim para a gente encaminhar para o final, eu queria que você dissesse assim, o que é sucesso para você hoje? Uau! Vou até me ajeitar aqui para essa pergunta. Peraí. Ajeite. Sucesso para mim, eu estava pensando aqui, sucesso é bem complexo, porque na minha vida, sucesso não envolve só a profissão. Por muito tempo, eu me dediquei só à minha carreira, né? E eu tinha muito isso, porque vem da minha avó, que mulher precisa ir atrás da sua formação, de ter a sua independência, de ir atrás da sua felicidade como pessoa, para depois buscar uma pessoa para se unir, criar sua família e tudo mais. Mas para mim, o sucesso só veio quando eu encontrei Murilo e construí a minha família, porque não adiantava eu ter trabalhos publicados, ter N capítulos de livro, ter ido para o CDC, NIH, enfim, ter tido todas essas oportunidades, se eu não eu voltava para casa e não tinha com quem. Claro que eu tinha meus pais para dividir e compartilhar da minha alegria, mas com o que era meu, com o meu mundo, com o meu universo, com a minha família, o meu núcleo. Então, hoje eu me considero uma pessoa de muito sucesso, porque eu tenho a minha família e tenho uma joinha, que é um filho lindo, e então tudo que eu faço, eu penso assim, poxa, eu tô dando o meu melhor porque eu quero que ele tenha orgulho de mim, eu quero que Murilo tenha orgulho de mim como esposa. E aí, tudo gera traz um novo significado para nossa vida, sabe? Então eu tenho uma motivação a mais hoje, que se você perguntasse a Camila de 10 anos atrás, eu ia dizer assim, sucesso, eu consegui colar uma retina, eu tratar todas as crianças para que nenhuma fique cega, perca a visão, mas não é o caso, porque às vezes a gente não consegue fazer isso, mas ter a quem chegar em casa e falar, olha, eu tô com esse caso que é uma bronca e tal, e ter um ouvido ali, ter um ombro amigo, ter um carinho, ter o cuidado, isso faz daquele caso ali um caso difícil, mas que você recebe o apoio que você precisa para enfrentá-lo, dia após dia. Também acho que sucesso é quando, muitas vezes não é quando a gente consegue trazer a cura ou um tratamento que tenha um êxito. Quando a gente consegue isso, é incrível.
Mas eu tenho tido casos muito desafiadores. E esses casos, quando eu mostro para a família que existe uma luz no fim do túnel, então eu consegui mostrar isso, para mim é sucesso. Porque é muito fácil quando você consegue tratar um caso e dizer, olha, tá tudo bem, foi tudo excelente, não tem nada de errado, o seu filho está curado. Isso é muito legal. Mas quando nós temos casos que a gente é desafiador, que não vai como a gente gostaria que fosse, chega muito avançado, aí a gente tem que trabalhar com a família. Então, quando eu vejo uma família 2 anos depois daquele início de tratamento, empoderada, entendendo que esse seu filho, ele vai poder fazer o que ele quiser da vida, que ele vai poder ser um excelente profissional, que ele vai ser um filho muito amado, que ele vai ser um menino respeitado na escola, na faculdade, na vida profissional, porque a gente vai trabalhar isso juntos e nós estamos juntos. Isso para mim é sucesso também, sabe? Então tem esses dois lados do sucesso que eu queria trazer para vocês. É vocês encontrarem o real motivo por vocês estarem fazendo, se dedicando à profissão de vocês. E também que vocês não se frustrem com os maus prognósticos, no sentido de que, claro, a gente sempre busca fazer o nosso melhor e não chegar nesse ponto, mas às vezes foge do nosso controle. E às vezes isso pode vir a ser um peso, algo que lhe coloca para baixo. Mas é olhar para depois dessas pedras, depois dessa dificuldade, o relacionamento que vocês vão construir com essas famílias, principalmente em retina pediátrica, o relacionamento que você vai construir com essa criança. E isso, para mim, também é sucesso. São esses dois pontos importantes para mim hoje, que me trazem esse conforto, esse coração quentinho, esse amor que resolve tudo, né? Que a gente tem força para enfrentar as dificuldades, o dia a dia. É isso, meninas. Eu fiquei Nossa emocionada. Senhora, eu também. Nossa, acho que não tinha forma melhor de finalizar esse episódio. Acho que nossa, me tocou demais, pela cara da Clara também. Acho que foi geral aqui. Eu queria muito te agradecer, Camila, por ter aceito o nosso convite, por ter dividido tanto e principalmente por ter sido feito esse episódio tão inspirador, né? A gente já sabia que você é uma pessoa muito especial e muito única e muito virtuosa, assim, mas você trazer a sua prática, o seu dia a dia e a forma com que você pratica a medicina, né, com muito propósito e, enfim, e lembrar a gente que o importante mesmo é a gente ter esse impacto positivo e criar esse círculo virtuoso, né, esse impacto nas pessoas mesmo. Foi realmente muito especial. Muito, muito obrigada. Oh, muito obrigada a vocês. Foi muito especial estar com vocês. Foi mesmo. E se você ouvinte ainda não ouviu o nosso episódio com a doutora Carolina Grastelli, corre lá para conferir. Nele falamos sobre carreira acadêmica, empreendedorismo e oftalmologia e o conceito de Value-Based Healthcare, uma abordagem transformadora do mundo na nossa prática. Obrigada, até o próximo!